7h12, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o odontólogo Caio Alves, a Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Hoje, numa terça-feira, né, Marcos? Um dia pouco diferente, né? Atípico pra gente, já que a gente não teve a disponibilidade de estar aqui nas últimas sextas-feiras. Quero aqui até agradecer aqui a sua generosidade por ter cedido aqui o espaço na última sexta-feira para outra entrevista e, como combinamos, está aqui hoje o nosso programa. Não há por que agradecer, Marcos. A gente sabe que a gente vive um momento importante e é necessário, às vezes, ceder algum espaço para que as pessoas tenham acesso a algumas informações também. Nosso tema de hoje é a bolinha na sua gengiva pode ser uma infecção. Pode ser mesmo? Com certeza. E esse tema é muito importante e relevante porque é um tema que é dúvida da maioria das pessoas. Grande parte da população, em algum momento de vida, já se deparou, quando eu falo grande parte, não digo nem a maioria, mas uma grande parte, uma grande parcela, já se deparou com alguma bolinha na gengiva. E essa bolinha gera muita dúvida e gera muito assombro. Muita gente pensa que é alguma coisa muito grave, outras pessoas pensam que não é nada. E hoje a gente está aqui justamente para desmistificar essa bolinha na gengiva. Mas claro, falando a verdade e gerando também a importância que ela merece, né? Quando eu falo de uma bolinha na gengiva, eu estou falando daquela bolinha bem circular, pequenininha, que se forma geralmente numa região que a gente conhece como pé do dente, né? Falando num termo bem popular, que é ali abaixo da região cervical do dente, abaixo do colo do dente, em nível realmente de gengiva, né? De gengiva inserida. E aí, Marcos, gera muita dúvida porque geralmente essa bolinha ela se inicia com a coloração avermelhada e ela vai se tornando uma coloração meio que esverdeada para amarelada. E o que isso significa dizer? Significa dizer que é o que realmente muita gente pensa, que dentro daquela bolinha existe um conteúdo purulento, existe pus. E respondendo à pergunta da nossa enquete, do nosso questionamento, é sim uma infecção. Quando existe a presença dessa bolinha, que na verdade o nome não é bolinha, e sim fístula dental, ou fístula odontogênica, existe sim uma presença de infecção. Mas claro, a gente tem que avaliar para entender de onde é a origem dessa infecção, né? Para que a gente possa tratar com uma melhor abordagem. E sempre a gente tem que conscientizar a população de que quando existir a presença dessa bolinha, por mais que ela seja assintomática, porque a gente tem a mania, Marcos, de procurar o atendimento quando existe sintoma. E quando não existe sintoma assintomático, né, o paciente não procura atendimento. Isso não vale somente para a odontologia, vale também para algumas especialidades médicas, né? O paciente ele tende a procurar atendimento quando está sentindo dor. E aí a sintomatologia é muito importante, porque ele remete a algo que está acontecendo de ruim e faz com que o paciente procure ajuda. Uma doença assintomática, sem sintomas, ela tem a característica e tem o potencial de ser muito mais perigoso do que uma doença sintomática. Porque uma doença sintomática você está tendo o aviso de que você precisa se cuidar. E às vezes a doença sintomática, o problema assintomático, ele leva a uma destruição sem que você ao menos perceba o que está acontecendo. E isso não é diferente na odontologia. Quando isso é assintomático, isso leva a uma destruição sem que o paciente perceba e sem que ele procure ajuda especializada. E aí é onde mora o perigo. O paciente contém uma infecção, não sabe a origem, não procura atendimento e se existe uma infecção não tratada, a tendência é que isso forme um abscesso. E esse abscesso vai se desenvolver, porque não vai parar a proliferação bacteriana. E o que significa esse amarelado, esse pus? Significa dizer que o nosso organismo entende uma agressão, né, a algum dente, a algum tecido bucal, na maioria das vezes o dente, entende como uma agressão e vai lá e chama células de defesa para combater essa infecção, para combater esses organismos
que estão fazendo com que haja essa destruição. Na hora que ele chama essas células para combater essa infecção, a gente gera um processo inflamatório e também um processo infeccioso, por causa que células são mortas. E a partir do momento que essas células morrem, ela forma essa coloração, essa secreção purulenta, que nada mais é do que células e bactérias mortas em uma única secreção, e fica drenada em uma região, né? Ela vai começando a drenar nessa bolinha de pus, nessa bolinha na região do pezinho do dente, né? Na região cervical, e aí, em algum momento ou outro, ela vai ser drenada. Mas se a gente fizer uso, claro, de uma medicação específica e de maneira correta, ela vai ser drenada mais rapidamente e sem que haja risco de uma reinfecção, pelo menos a curto prazo. Porque se a gente fizer a medicação, não procurar atendimento e não tratar a causa, aquilo que está causando o problema, a gente não vai ter sucesso no tratamento. A gente vai estar tratando ali o momento, mas não vai estar tratando o problema em sua verdadeira origem, lá na raiz do problema. A gente vai estar tratando só superficialmente, e não é isso que a gente quer. Então, quando eu falo de infecção dentária, eu sempre levanto um adendozinho, que é muito importante para que as pessoas possam se conscientizar também, de que o dente, de que a boca é um foco de infecção. E não é diferente de nenhum outro órgão, não é diferente de nenhum outro sistema. Quando a gente tem uma infecção dentária, a gente tem um risco de infecção generalizada sim. É um risco grande? Graças a Deus não. Né? Porque a gente sabe que não é toda infecção dentária que vai migrar para uma corrente sanguínea, por exemplo. Não é toda bactéria de origem odontogênica. Mas ela pode migrar nesse caso? Mas pode migrar, com certeza. Então quer dizer que uma infecção que começa pela boca, pelos dentes, no caso, pela gengiva, ela pode se espalhar por outras partes do corpo? Pode sim. Porque, Marcos, eu sempre digo, faço essa analogia para os pacientes, é uma analogia bem leiga, mas o mesmo sangue que o coração, o mesmo sangue que irriga o nosso dente, através das nossas raízes, é o sangue que o coração bombeia. Parece uma coisa engraçada, assim, para quem é até da área, né? Vai dizer, oxe, mas como é que seria um sangue diferente? Porque o mesmo sangue que é do nosso corpo, ele é o mesmo para tudo. Mas para a população leiga, pode acreditar que muita gente divide a boca do resto do corpo. Acha que o sangue que tem na nossa boca é um sangue diferente. Não há como separar, né? E não há como separar. É o mesmo sangue que o coração bombeia, né? Que passa por todo o nosso sistema circulatório. Ele chega ao nosso dente através das raízes para fazer essa irrigação e essa oxigenação do dente. E é por isso que a gente tem a inervação em dia, por isso que a gente tem a sensibilidade ao gelado, ao quente, por isso que a gente tem essa sensação dos alimentos, né? Porque nada mais interessante do que a gente sentir esse gelado do alimento, o quente do alimento, e o dente auxilia isso, né? Porque é ele que joga a informação para o nosso cérebro, né? Através dessa inervação, e ele que faz com que a gente tenha essa sensação, né? O cérebro entende, capta e joga para o nosso organismo. E não é diferente, retomando o nosso processo, não é diferente esse sangue que é bombeado pelo coração, é o mesmo sangue do nosso dente. E se a bactéria ela cai nessa corrente sanguínea, ela pode ir para diversos lugares do nosso corpo. E é muito comum, dentro dos problemas gerados por uma infecção odontogênica, o que a gente conhece como endocardite bacteriana, que é uma infecção a nível de coração, a nível de cardiologia. Né? E a gente sabe que é uma infecção que tem tratamento, mas já é um tratamento muito mais complicado do que, por exemplo, você tratar um dente. Né? Então perceba, a gente quando não tem o certo cuidado com a nossa dentição, a gente pode ter um problema mais sério com o nosso organismo. Então não tem como colocar na balança. Tratar o dente é muito mais simples do que tratar qualquer outro tipo de sistema. Agora essas bolinhas, no caso, elas têm que vir acompanhadas de outros sinais para poder configurar a infecção? Sim, tem sim, Marcos. Porque muitas vezes a gente confunde qualquer tipo de aumento de volume na gengiva, pode ser até uma inflamação a nível gengival mesmo. E essa bolinha, quando se forma, que é a infecção, ela vem acompanhada daqueles outros sistemas, dos outros sintomas, inapetência, que nada mais é do que aquela falta de vontade de fazer algumas coisas, vem acompanhada de uma febre, às vezes de uma dor de cabeça, né? E
como se fosse uma infecção comum, né? Uma infecção qualquer. Mas a gente acha melhor quando ela vem acompanhada, Marcos, de sintomatologia, pelo menos dolorosa em alguma região dentária, porque a gente sabe mapear melhor esse problema, né? Então, a gente com auxílio de radiografias, com auxílio de exames, de imagem que a gente tem hoje, de fácil acesso na odontologia, a gente consegue mapear o problema e a gente consegue tratar o dente que dá origem a essa infecção, né? E o tratamento, na maioria das vezes, nada mais é do que o tratamento endodôntico, o tratamento de canal. A gente remove essa estrutura que está infeccionada e troca por uma obturação, por um material biocompatível. Esse dente, ele é salvo, a infecção é sanada e o paciente tem a possibilidade de manter o dente em boca e conseguir ter uma qualidade de vida mantida devido a esse tratamento tão frequente nas clínicas odontológicas. O ouvinte que pergunta se pode estourar a bolinha. O paciente, pergunta interessante. A maioria das pessoas perguntam isso, eu venho traçado. Como eu não trago nada anotado, eu acabo esquecendo de falar alguns pontos. Não pode estourar a bolinha. É perigosíssimo. O paciente estourar essa bolinha em casa é o que há de mais perigoso, Marcos. Porque na maioria das vezes eles estouram com objetos não estéreos. Pegam ali uma ponta de um palito de dente e estoura. Se aquele palito de dente estiver infeccionado, ele está jogando para dentro de uma área nobre uma bactéria que não estava dentro de sua boca. Então o que ele acha que pode ser um benefício, pode ser um prejuízo. É um malefício. Não estourar a bolinha em casa, pelo amor de Deus, porque muita gente faz isso. Pega agulha de máquina, agulha de linha e estoura em casa. E o que é que acontece? Graças a Deus, na maioria das vezes, isso não torna uma infecção generalizada. E isso vira uma desinformação para as pessoas. Elas chegam para a pessoa, mulher, rapaz, eu estourei a minha bolinha com a agulha. Ela desinchou na hora. Mas aí vai chegar o momento de que alguém vai fazer e vai dar errado para aquela pessoa. Então, de jeito nenhum, estourar a bolinha em casa. Remédios caseiros também não, né? Não. Água com sal, essas coisas, nada. Não. O correto é procurar atendimento especializado, procurar marcar uma avaliação, tomar a medicação prescrita pelo profissional e é isso que vai fazer ter sucesso no tratamento. E se essas bolinhas, elas saírem com frequência, pode ser uma coisa mais grave? Marcos, o não tratamento delas, o não tratamento da origem faz com que ela seque e volte. Seque e volte. Tudo depende da carga de bactérias que está presente no local. O paciente toma a medicação, ela desincha. Deixou de tomar, ela volta. A gente tem que tratar a causa, né? A gente tem que tratar lá na raiz do problema. Na hora que a gente fica só tomando a medicação, a gente está tratando a superfície, não está tratando a causa. E aí não vai acabar o problema. Ela vai diminuir e voltar, diminuir e voltar. O ouvinte conta aqui que tem, no caso dele, perde dentes com frequência, com facilidade. Pode ser também infecção? Sim. Não é uma infecção, talvez, da que a gente está tratando, mas uma infecção a nível periodontal, né? Daquilo que está suportando aquele dente, aquilo que faz com que o dente esteja fixo na região. Então, quando existe uma infecção a nível periodontal, a gente está falando de osso, a gente está falando de ligamento, aquilo que sustenta o dente. Então, quando isso está infeccionado, a tendência é que esse osso reabsorva, esse dente fique mais amolecido e que a gente venha a perder os dentes com maior facilidade. Existe tratamento, tem que procurar tratar também a origem do problema para que não venha a perder ainda mais elementos dentários. Então vamos só reforçar aqui os cuidados com relação a essa questão de surgimento de bolinhas na gengiva. Primeira dica é não tirar por conta própria. De jeito nenhum. Primeira dica, não estourar em casa. E a segunda dica, mais importante delas, procurar atendimento especializado. Procurar atendimento com cirurgião dentista para saber o que está acontecendo e poder fazer o tratamento de maneira correta. A nossa ouvinte Francisca pergunta se pode virar algum câncer ou não. Não, a gente não trata esse tipo de infecção como um potencial com carcinogênese, com potencial de transformar em um carcinoma, por exemplo. Não existe essa possibilidade. Ele não tem essa ligação com esse problema ainda mais sério. Mas a gente tem um risco de infecção do restante do sistema. Traz algum transtorno? Não. O tratamento é feito de maneira simples, né? De maneira hoje muito confortável para o paciente e de maneira até mesmo rápida, Marcos.
E quando procurado, claro, de forma inicial, o tratamento é muito mais fácil, muito mais simples. Então, a partir do momento que você perceber algo de anormal, percebe essa bolinha, procura o atendimento odontológico, que você vai estar fazendo certo e vai estar se livrando de um problema futuro. Até brinquei aqui com você fora do ar, de não confundir a bolinha na gengiva com afta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas diferentes. Desconfortáveis também, mas a afta é muito mais simples, né? A afta, ela, na maioria das vezes, é uma doença, infecção fúngica oportunista. Ali se ela se oportuniza de uma deficiência de escovação, de higienização, muitas vezes também do sistema imunológico. Vai lá, aparece em forma de uma ulceração muito dolorida, mas que ela com 7, 8 dias ela já retorna, já fica boa, até por conta própria. A gente prescreve a medicação sabendo que ela vai regredir até por conta própria depois de 7, 8 dias. Gente, Caio, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, aqui no centro de Caicó. Telefones 998910201, 3421-4421. No Instagram, como é que a gente segue? @Caicó Sorridente. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvinte, pela participação. Até a próxima. 7h30.